Fala galera, aqui é o LG, professor de Biologia. Hoje a nossa aula vai trabalhar um pouquinho com alguns conceitos comparativos. Nós vamos trabalhar com a segunda lei de Mendel comparado com a ligação fatorial completa, o linkage que nós chamamos, que é o linkage total. Então, quando nós falamos ligação fatorial completa, a gente também pode entender isso por linkage total. Muito bem. Neste primeiro caso, que é o qual a gente trabalha sobre a segunda lei de Mendel, nós temos o seguinte: no indivíduo com genótipo heterozigoto Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, eu tenho uma seguinte disposição desses genes nos cromossomos. Olha só, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Percebam que eles estão em cromossomos diferentes. Isso é o que segue a segunda lei de Mendel, Genes, pares de genes presentes em cromossomos diferentes. O Azão, Azinho num par de cromossomos homólogos e o Bzão, Bzinho em outro par de cromossomos homólogos. Na segunda lei de Mendel, os genes segregam independentemente, por quê? Justamente por causa disso. Eles podem estar agrupados de várias possibilidades e quando eles forem para as células geradas da divisão meiótica, o Azão ele vai independentemente do Bzão. Ele pode ir com o Bzinho, como nesse caso que a gente vai ver aqui do lado. Já no linkage não. Os genes estão no mesmo par de cromossomos homólogos. Então eles segregam dependentemente. Segregar independentemente significa dizer o seguinte: como eles estão no mesmo cromossomo, eles estão ligados. Linkage, ligação. Quando o Azão for para uma célula, o Bzão vai junto, porque ela está nesse mesmo cromossomo. E é o cromossomo que segrega para outra célula. Muito bem. No caso do linkage, eu só tenho a seguinte possibilidade. Olha só, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. No caso do linkage total, é um linkage que não tem permutação, não tem crossing over, não tem troca de pedaços de cromossomo. A gente está analisando simplesmente uma ligação fatorial completa. O que acontece nesse caso? Eu tenho duas possibilidades apenas de gametas formados. O gameta Azão, Bzão e o gameta Azinho, Bzinho. 50% de Azão, Bzão, 50% de Azinho, Bzinho. Isso é muito diferente do que acontece na segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, por estarem em cromossomos diferentes, eu posso ter esse tipo de genótipo se apresentando ou esse outro aqui. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e aqui Azão, Azinho, Bzinho, Bzão. Invertido aqui embaixo, o gene que veio do pai com o gene que veio da mãe, por exemplo. Muito bem. Na hora que essas células forem fazer os processos de meiose para a formação de seus gametas, aqui eu posso produzir o gameta Azão, Bzão. Aqui eu posso produzir o gameta Azinho, Bzinho, mas eles também podem estar dessa forma. Então você vai ter a produção do gameta Azão, Bzinho e do gameta Azinho, Bzão. Portanto, você tem no final da segregação independente 4 tipos de gametas diferentes: Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Todos eles com 25% cada um de formação dos seus gametas. Agora a gente vai comparar também um outro tipo de ligação fatorial, que a gente chama de ligação fatorial incompleta, ou então linkage parcial. Perceba o seguinte, continua sendo a ideia do linkage, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, eles estão ligados, eles estão no mesmo par de cromossomos, portanto eles segregam dependentemente. A diferença é que no linkage parcial, eu vou apresentar para vocês a ideia de que os cromossomos que estão aqui, os bracinhos de cromossomos, eles sofrem permutação, eles sofrem crossing over. O que seria essa permutação? A troca de fragmentos, de pedaços, de segmentos entre cromossomos homólogos. E essa troca de fragmentos vai trocar genes, embaralhando mais um pouquinho aí a produção dos gametas. Muito bem, então aqui está o cromossomo simples. Quando passa pelo período S da intérfase, que é o momento da célula se preparar para a divisão celular, o material genético, o DNA, se duplica. E aí eu vou ter, olha só, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Material duplicado. Vai ocorrer crossing over aqui, ó. O Bzão vai trocar com o Bzinho, porque trocou fragmentos de DNA. E aí eu vou ter com a permutação o seguinte tipo de apresentação: Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Posso produzir 4 gametas dessa maneira: Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. 25% cada um, diferente do linkage total, que era 50-50. Portanto, o crossing over ele permite um aumento da variabilidade genética, no caso aí do tipo de herança.
Beleza, galera? Valeu, até a próxima.